Ei pessoal, é o Wally do History Profiles aqui, e no vídeo de hoje vamos olhar para a vida de Madame de Montespa, a amante real do rei Luís XIV, que foi chamada por alguns a verdadeira rainha da França. No entanto, ela tinha um segredo sombrio, que veio à luz durante o infame escândalo de assassinato chamado o Caso do Envenenado. Seus acusadores alegaram que ela adorava o diabo para conquistar o coração do rei. Françoise Athénarise de Rochechouart de Montemar, conhecida famosamente como Madame de Montespan, nasceu no dia 5 de outubro de 1640 em seu castelo de família, no oeste da França. Ela descendia de duas famílias nobres que podiam rastrear sua ascendência por centenas de anos. Essa longevidade entre a nobreza era distinta, o que significa que seus pais tinham uma posição extremamente alta. Seu pai era Gabriel de Rochechouart, duque de Montemar, príncipe de Dona Charlotte, e sua mãe era Diane de Grandson, uma dama de companhia de Anne da Áustria, rainha consorte da França. Quando criança, seus pais estavam ocupados na corte, o que significava que ela teria que ficar em sua propriedade familiar, sendo ensinada por tutores. Às vezes, ela acompanhava sua mãe à corte do Louvre, mas isso acabou quando ela tinha 12 anos, pois foi enviada para uma escola de convento. Ela permaneceu lá pelos próximos 5 anos. Durante esse tempo, ela aprendeu a ler e escrever em um nível decente, bem como algumas matemáticas, mas acima de tudo, ela foi ensinada sobre religião e boas maneiras. Disse que Françoise era uma garota muito religiosa e continuaria a assistir à missa e a comungar regularmente como uma jovem mulher. Em 1658, Françoise deixou a escola e 2 anos depois, quando tinha 20 anos, tornou-se dama de honra da princesa Henrietta Anne da Inglaterra, que era esposa do irmão do rei Luís XIV. Claro, ela só conseguiu essa posição graças à influência de sua mãe e por causa do alto prestígio de seu sobrenome. Em 1661, Françoise ficou noiva de um homem chamado Louis-Alexandre de la Trémouille, mas não era para ser. Em uma infeliz série de eventos, Louis-Alexandre foi forçado a fugir da França quando apoiou seu amigo em um duelo. Como resultado da briga de 8 homens, um homem foi morto, o que significa que, se seu noivo não fugisse do país, provavelmente teria sido executado. No entanto, pouco tempo depois, Françoise conheceu o irmão mais novo do homem que havia sido morto naquele mesmo duelo. Seu nome era Louis-Henri de Pardillon de Gondrin, Marquês de Montespa. Eles logo se apaixonaram e se casaram em janeiro de 1663 em Paris. Françoise, agora Madame de Montespan, deu à luz a uma criança pouco tempo depois chamada Christine. Então, em 1665, ela deu à luz a um menino chamado Louis Antoine. Infelizmente, seu marido era viciado em jogos de azar e impulsivo em seus hábitos de consumo. Evidentemente, isso causou muitos problemas financeiros para a família. O casal morava em uma bela casa perto do Louvre, o que permitia a Madame de Montespan frequentar a corte e desempenhar suas funções lá como dama de companhia da Duquesa de Orleans. Enquanto estava na corte, ela era conhecida por ser uma grande beleza com excelentes características. Além disso, era uma excelente conversadora com grande perspicácia e charme. Sua maneira com as palavras a tornava muito atraente para os homens na corte. E claro, muitos pretendentes tentaram conquistá-la, apesar do fato de que ela era casada. Sua beleza e charme rapidamente chamaram a atenção do rei Luís XIV, que logo começou a cortejá-la. É desconhecido qual dos dois tinha a intenção de conquistar o outro, mas parece que ambos estavam interessados em começar uma ligação íntima. Os primeiros sinais do caso deles começaram no inverno de 1666, e em maio de 1667, os dois foram vistos sozinhos. Nesse momento, a amante oficial de Luís XIV era Louise de La Vallière, uma posição que Montespan desejava tirar dela. Apesar das afeições anteriores do rei por La Vallière, parece que ele lentamente começou a perder o interesse por ela,
desejando iniciar um relacionamento com Motespa. Embora Lavalier soubesse das intenções de Motespa, ela era ingênua e acreditava que o coração do rei pertencia a ela, então qualquer tentativa de Motespa seria em vão. Aparentemente, ela até ria dos seus esforços inúteis. No entanto, foi essa atitude que logo faria Lavalier perder sua posição. Nesse momento, tanto Lavalier quanto a rainha Maria Teresa estavam grávidas e, como resultado, pediram a Montespa para entreter o rei durante jantares privados. Montespa havia conquistado a amizade de ambas as mulheres, mas logo se arrependeriam de permitir que ela se tornasse tão amiga do rei. Em um incidente, Madame de Montespa notou o rei espiando-a enquanto ela se lavava. Disse que ela deixou a toalha cair, permitindo que o rei se deleitasse com a visão. Depois disso, o rei não se interessou mais muito por Lavalier. Mas para esconder seu novo relacionamento, ele a manteve por perto por um tempo e até fez com que ambas as damas se mudassem para quartos conectados, que tiveram que compartilhar. Lavalier permaneceu na corte por mais alguns anos, mas após perder sua posição para Motespa, ela eventualmente saiu e entrou para um convento. Embora Motespa fosse conhecida por sua beleza e charme, é provável que este não fosse o único motivo pelo qual ela conseguiu conquistar o rei tão facilmente. Várias contas e testemunhos durante o infame caso dos venenos afirmaram que por volta do ano 1665, Madame de Montespa começou a visitar uma médium chamada Catherine Monvoisin, conhecida como Lavoisin. Ela era uma notória figura do submundo que fornecia uma variedade de serviços que variavam desde adivinhações, abortos, venenos e mais. De acordo com esses relatos, Motespa estava determinada a conquistar o coração do rei e se tornar sua amante oficial. Alegava-se que Montespan usava afrodisíacos no rei, seduzia-o e, por fim, participava de missas negras para conquistar seu coração. Supostamente, durante esses rituais, Lavoisin e Montespan invocariam o diabo e rezariam para ele pelo amor do rei. Uma descrição de como esses rituais eram realizados diz o seguinte: um longo pedaço de veludo preto era espalhado sobre o altar, e sobre isso a amante real se deitava em um estado de total nudez. Acenderam-se 6 velas pretas. O celebrante se vestiu com um manto bordado com caracteres misteriosos feitos em prata. A patena de ouro e o cálice foram colocados sobre a barriga nua do altar vivo. Tudo estava silencioso, exceto pelo murmúrio monótono da liturgia blasfema. Uma assistente avançou carregando um bebê em seus braços. A criança foi segurada sobre o altar, um corte afiado atravessou o pescoço, um grito abafado e gotas quentes caíram no cálice e escorreram sobre a figura branca abaixo. O corpo foi entregue a Lavoisin, que o jogou friamente em um forno feito para esse propósito, que brilhava branco quente em sua ferocidade. Essas missas negras supostamente eram usadas por Montespa não apenas para conquistar o coração do rei, mas para mantê-lo assim que ele mostrasse interesse em outra mulher. Apesar dos extensos testemunhos, não havia evidências conclusivas ligando Montespa a Lavoisin e suas ações. Seja qual for a verdade nessas alegações, Madame de Montespa finalmente se tornou a nova amante do rei em julho de 1667. Apesar dos eventos na corte, o marido de Montespan ainda estava de alguma forma alheio ao caso de sua esposa. Ele estava fora servindo no exército e não foi até junho de 1668 que ele descobriu que sua esposa estava grávida do filho do rei. Depois de descobrir isso, Louis Henry ficou furioso e violento. Em um incidente, ele mandou pintar sua carruagem de preto, dizendo que estava de luto pelo desaparecimento de sua esposa. Após uma breve prisão, Luís XIV então o exilou para o sudoeste da França. No ano seguinte, ele foi permitido de volta ao exército, mas após sequestrar uma menina e atacar cidadãos junto com seus homens, ele foi forçado a fugir para a Espanha.
Não foi até 1674 que Montespa e seu marido foram oficialmente separados. Em 1669, Montespa deu à luz seu primeiro filho com o rei. Com o tempo, o casal teria mais 6 filhos. Em 1673, os 3 filhos vivos do casal foram legitimados por Luís XIV e receberam o sobrenome real de de Bourdemont. Montespa estava ocupada na corte e tinha pouco tempo para atender às necessidades de seus filhos. Como resultado, eles passaram a maior parte da infância com sua governanta, Madame Scarron, que também era uma amiga próxima de Montespa. Porque Montespa havia cometido adultério com o rei, a Igreja Católica Romana começou a vê-la como uma inimiga. Em uma ocasião, em 1675, Montespa pediu penitência a um padre para poder tomar a comunhão da Páscoa, mas este padre, sabendo de sua escandalosa reputação impura, recusou-lhe a absolvição, dizendo: "É esta senhora que escandaliza toda a França? Vá abandonar sua vida chocante e depois venha se jogar aos pés dos ministros de Jesus Cristo." Até este ponto, Madame du Montespa tinha sido chamada por alguns de verdadeira rainha da França, devido à sua influência na corte, bem como seu longo relacionamento romântico com Luís XIV. No entanto, seu suposto reinado chegaria a um fim devastador em 1677, quando ela foi ligada ao maior escândalo da década, o caso dos venenos. Após uma extensa investigação, Lavoisier foi eventualmente capturada e interrogada. É possível que ela também tenha sido torturada, mas o que é certo é que eles a mantiveram em um estado constante de embriaguez para mantê-la falando. Eventualmente, ela daria o nome de sua cliente mais notável, Madame de Montespan. Lavoisier afirmou que Montespa havia comprado afrodisíacos e realizado missas negras com ela, a fim de ganhar e manter o favor do rei sobre os amantes rivais. Embora não houvesse evidências além de suas confissões, isso teve um impacto consideravelmente negativo em sua reputação. Além disso, muitos acreditavam que Madame de Montespan também havia conspirado para matar o rei. Era sabido que seu relacionamento com Luís XIV não era tão forte quanto antes. Bem, o rei havia mostrado interesse na duquesa de Fontage. Alguns acreditavam que Montespan estava pronta para envenenar o rei caso a Mademoiselle Fontage a substituísse. Porém, Mademoiselle Fontage faleceu em 1681, antes que um relacionamento com o rei pudesse prosperar. Claro, diante da situação, alguns acreditavam que a morte dela foi obra de Montespan, ainda que ela provavelmente morreu de causas naturais. É provável que mais suspeitas tenham recaído sobre Madame de Montespa, como resultado de sua empregada, que era frequentemente mencionada em conexão com Lavoisier. O tenente-general da polícia, Gabriel Nicolas de la Reine, responsável por lidar com o escândalo, notou muitas inconsistências nos depoimentos em relação ao suposto plano de Montespa para envenenar o rei. Portanto, é provável que ela fosse inocente dessas acusações. O rei ficou chocado com essas acusações contra a mãe de seus filhos e rapidamente refutou e escondeu qualquer coisa contra Montespa. Por exemplo, ele ordenou que o depoimento contra Montespa fosse removido do arquivo. Depois, os acusadores de Montespa foram presos secretamente para sempre. Claro, Montespa nunca foi interrogada nem confrontada por seus acusadores. Nos anos que se seguiram, ela se tornou cada vez mais ativa em obras de caridade. Ela fundou hospitais para idosos e órfãos, uma escola interna para meninas pobres e órfãs e até mesmo um refúgio para os cidadãos mais pobres de Paris. Em 1691, Madame de Montespan decidiu se aposentar de sua vida na corte e começou uma vida religiosa em um convento em Paris. Ela recebeu uma generosa pensão de £500.000 que usou para o bem de outros. Em sua longa aposentadoria, Madame de Montespan doou grandes somas para hospitais e instituições de caridade e também foi uma generosa patrona das artes. Os últimos anos de vida de Madame de Montespan foram dedicados a uma penitência muito severa,
e como penitência final, ela pediu perdão ao marido e para se reunir a ela, mas ele recusou. No entanto, estranhamente antes de morrer, ele proclamou seu amor por Montespan e a nomeou como executora de seu patrimônio. Madame de Montespan morreu no dia 27 de maio, 1707, aos 66 anos, provavelmente devido a uma doença cardíaca. Nos dias que antecederam sua morte, ela entrava e saía da consciência e estava com muita falta de ar. Antes de sua partida, ela pediu perdão a todos. Sua última palavra foi perdão. Isso foi Perfis da História narrando para você. O link para o meu canal está na descrição abaixo. Não se preocupe, Vidas Esquecidas volta na próxima semana com outro vídeo.